E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui a gente aprende mais sobre como analisar o gráfico, como interpretar o gráfico, como fazer uma análise correta para entender como operar uma tendência, como operar um suporte, como fazer uma entrada fazendo uma leitura na região de forma correta. Então, por exemplo, aqui cabe uma compra nessa região. Ó, o preço deu uma explosão, deu um estouro, né? Já deu para ver que o gráfico está muito volátil. Esse é o Audi JPY. Já deu para ver que o gráfico está bem volátil, bem agitado. Só por esse monte de pavio aí a gente já tem uma noção do que está acontecendo no gráfico. Mas a gente pode fazer as nossas entradas, a gente pode fazer as nossas operações, desde que você tenha o quê? Técnica, conhecimento gráfico. Isso faz com que você saiba o que fazer no gráfico e qual a melhor atitude a tomar no gráfico. Então, quando a gente se aprofunda em análise gráfica, a gente começa a aprender como analisar o gráfico de uma forma da complexidade até o momento da execução. E isso tem a ver com a leitura que a gente faz do gráfico, não só de um contexto geral, como ali da vela, da entrada na região. Tá lá, ó. Você vê que o gráfico está bem agitado. E o que eu fiz aqui? Qual foi a leitura do gráfico que eu fiz? Simples, né? O gráfico chegou em região de resistência, fez fechamento, aliás, resistência, região de suporte, fez fechamento. Esse candle aqui me deu o aval para fazer uma entrada. Eu fiz minha entrada e ainda fechou um doji aqui, né? Normal, acontece, ainda fechou um dojizinho ali. O que a gente tem que entender no gráfico? Quando a gente começa a aprender o gráfico como um todo, a gente vai entender o gráfico não só pelo movimento gráfico que ele nos traz, não só pela forma como o gráfico é apresentado, mas a gente tem que entender e dominar a vela na região. A gente tem que entender e dominar essa leitura no exato momento de fazer a minha entrada. Então por que eu fiz essa entrada? Porque eu tenho que fazer a leitura da vela dentro de um contexto gráfico. É aquilo que a gente chama de anatomia da vela, né? Eu preciso entender abertura e fechamento, como ela se posiciona. Por exemplo, essa vela de baixa não é igual a essa vela de baixa, que não é igual a essa vela de baixa. Então, todas as velas no gráfico, elas nos trazem uma informação técnica. E essa informação técnica deve estar aliada em um contexto do gráfico do que o gráfico está me mostrando ali. Então, eu vou aliar aquilo que eu sei como saber ler o gráfico, juntamente com a interpretação que eu faço do gráfico, dentro da movimentação que a vela faz exatamente no momento ali da compra ou da venda no gráfico. Então isso a gente precisa saber. É por isso que eu deixo neste e-book aqui inteiramente grátis, onde eu falo de padrão de vela, ou padrões de vela para você utilizar na hora da compra, na hora da venda. Eu deixo aqui inteiramente grátis para você baixar, para você estudar. São 36 páginas onde você pode fazer download e estudar. Então você vai aí, ó, no banner do canal, ou no rodapé aí da descrição do vídeo, entra aqui no canal do Treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis, vem mensagem fixada, clica aqui e vai abrir, ó, tem 2 links para download. O que você vê aqui? Você vê as aulas que eu subo para o YouTube, mais resultados dos alunos, ó. Aqui, por exemplo, o Arthur mandando os seus resultados, ó, olha que sequência linda. E o Arthur fala assim, ó: bom dia, Cadu, semana na Cotex sem loss, análise gráfica é vida, Deus abençoe e um ótimo fim de semana. Aí você fala assim, como é que o Arthur consegue operar uma semana sem tomar loss? Porque ele já consegue aliar o movimento gráfico, né? Ele sabe ler o gráfico, ele sabe interpretar o gráfico, juntamente com o domínio que ele tem de vela, com a leitura de vela que ele faz, com a anatomia da vela que ele sabe interpretar ali na região de suporte e resistência. Então não só o Arthur, mas você vê aqui, ó, William, dá uma olhada, olha que sequência linda. Um loss só. Você sobe aqui, ó, o Fábio batendo meta, 3 seguidos, ó. Esse aqui é o José, ó, deixa eu ver o nome dele, José. Eu estou fazendo assim para conseguir lembrar o nome, porque vocês não escrevem o nome, então na hora eu não consigo lembrar.
Ó, comprar seu curso foi o melhor investimento e mais valioso. Então o José aqui, olha só, um loss só nessa sequência toda. Tem as aulas que eu subo para o YouTube. Olha o Vitor aqui. Mais um dia fechando positivo. Ó, é mais um dia, não é só um dia, é mais um dia. Bater no meta, olha que sequência linda. Antônio fazendo 2 a 1, ó, utilizando gerenciamento. Teve loss? Usa gerenciamento que você vai sempre sair positivo no mercado. Olha aqui o Michel, dá uma olhada que sequência do Michel. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí você fala assim, como é que um aluno consegue fazer isso? Bater meta acima de meta, meta atrás de meta. Sequência linda como essa. Olha o Jair. O Jair batendo meta em uma corretora aqui na Cotex, depois ele bate meta na IQ, e todo dia dessa forma. Rodrigo aqui também batendo meta. Alunos, ó, Ezequiel mandando aqui, olha que sequência linda, batendo meta sem loss. Aí você me pergunta assim, poxa Cadu, como é que os alunos conseguem fazer isso? É justamente que eles conseguem aliar o saber operar o gráfico, saber como analisar o gráfico, porque eles já sabem interpretar, já sabem fazer a leitura. E aí o momento da execução, que é justamente onde você vai executar o gráfico, eles conseguem aliar esse domínio da vela, essa leitura da vela na região de suporte e resistência, para fazer a sua entrada. E aí as coisas se tornam mais claras, mais consistentes, e tudo isso é técnica. Tudo isso a análise gráfica nos ensina. Como eu fiz essa entrada aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em outro gráfico? Vamos abrir aqui, opções, binários, ó, áudio JPY, agora Euro-GBP na sequência. Vamos dar uma olhada no Euro-GBP. Olha como é que o gráfico está trabalhando, uma queda gigantesca. Chego para cá, não vejo nada. Não vejo nada, só vejo um movimento aqui, né? Só vejo um movimento aqui. Fez movimento, deixa eu dar uma olhada aqui como que está o movimento. Ó, fez movimento, fez movimento, fez movimento. Então aqui eu vou fazer mais uma de baixo. Por quê? Dá uma olhada, ó, você consegue analisar comigo aqui o gráfico? Ó. Quando ele faz essa pequena tendência, ó, subiu, 2 para baixo, subiu, 1 para baixo, ó. Candle um pouquinho mais de força, mais 1 para baixo. Um candle com força, 1 para baixo. Candle com força, mais 1 para baixo. Candle com força, mais 1 para baixo. Eu estou fazendo uma análise do gráfico, aliando aquilo que os candles me mostram. Todas as vezes, ó, candle de força, continua tendência. Candle de força, continua tendência. Candle de força, continuou tendência. Candle de força, continuou tendência. E o gráfico está em uma tendência de baixa. Olha que análise tranquila. Não foi uma análise tranquila? Agora você faz a sua análise, confia na sua análise e faz sua entrada. Candle de força de baixa, segue sequência. Candle de força de baixa, segue sequência. Candle de força de baixa, segue sequência dentro desta tendência de baixa, dentro desse canal de baixa. Inclusive eu vou até fazer aqui, ó, o canal, né? Eu só coloquei ali uma linha tendência de baixa, mas eu vou fazer o canal para você ver. Tá aqui o canal, pronto. Olha que análise simples. Tá lá. Olha só, eu aliei o saber ler o gráfico, entender que o canal está numa tendência no canal de baixa. Todas as vezes que ele fez um candle de ignição após uma correção da tendência, ele fez uma movimentação de continuidade. Ó. Olha que análise rápida que eu fiz. Aqui não foi um candle de força nem de ignição. Ó, ignição. Ignição novamente. Tá aí. Quer uma análise mais simples e mais clara que essa? Onde eu consigo aliar saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico, entender como operar um suporte, entender como operar uma resistência, entender como saber como está trabalhando o gráfico junto com o domínio da vela, fazer a leitura da vela correta, saber a anatomia da vela. Cadu, por que aqui ele não continuou o movimento? Isso aqui é uma vela de ignição? Isso aqui é uma vela de início de tendência? Não. Isso aqui, ó, por que ele não continuou aqui? Isso aqui é uma vela de continuidade de movimento, de tendência? Não. Então eu tenho que aliar aquilo que eu sei como execução dentro de um contexto. Aí o que acontece? O pessoal faz uma mistura
Ah, apareceu uma vela de baixa. Eu entrei porque apareceu uma vela de baixa. Ah, mas essa vela de baixa está dentro de um contexto gráfico? Está numa movimentação gráfica? Está fazendo um movimento gráfico? O que você tem que entender, gente? Pensa comigo. Se eu estou aqui numa queda, se eu vejo um candle como esse, e um candle como esse, e um candle como esse, e um candle como esse. Estou dando exemplo, tá? Todos esses candles têm uma informação, tá? Agora, onde eles estão localizados? Aí eu tenho que saber ler o gráfico e entender qual é a região, como a tendência está trabalhando, o que o gráfico me passa. Então, cada um desses candles, ele tem uma informação. Esse candle tem uma informação de força, esse candle tem uma informação de decisão, esse candle pode ser tanto de força como fraqueza, esse candle pode ser tanto de força como fraqueza. Só que aí eu tenho que aliar o quê? Eu tenho que aliar o entendimento do domínio que eu tenho na vela, aquilo que eu faço de leitura na vela, dentro daquilo que o gráfico me mostra como movimentação. Então eu tenho que saber ler o gráfico. Eu vou escrever para ficar mais claro. Eu tenho que saber ler o gráfico. Eu tenho que saber interpretar o gráfico. Isso eu falo como movimentação geral, para depois fazer o quê? A minha leitura de vela. Eu preciso dominar a vela na região. Eu preciso entender a anatomia da vela. Eu falo vela que é mais fácil, né? Mas é o candlestick. Como assim a anatomia da vela? Isso aqui, ó, né? O formato da vela, qual é o preço, o que ela me mostra com esse desenho, o que ela me mostra com essa informação, qual a informação que está contida nela. Então, se eu domino essa arte de saber fazer a leitura da vela, se eu domino a vela, se eu sei a anatomia da vela, se eu sei o que ela me diz, eu preciso encaixar esse contexto dentro dos meus estudos da análise gráfica. E aí, eu posso fazer uma entrada como essa, em AUD JPY, mesmo o mercado estando agitado, em Euro o GBP, como essa. Você viu aqui, ó, eu mostrei o porquê que eu fiz a minha entrada. Vamos ver um outro ativo? Só para a gente fazer mais uma entrada aqui. Ó, AUD JPY, eu trabalhei, Euro GBP, agora Euro JPY. Vamos ver o Euro JPY. Vamos ver se tem alguma informação. Porque caso não tenha informação nenhuma também, não tem entrada. Ó, gráfico chegando em região. Eu tenho uma informação aqui. Eu tenho uma informação. Há possibilidade de fazer uma entrada aqui? Há uma possibilidade de fazer uma entrada aqui. Essa não é a melhor região, tá? Eu já vou deixar claro para você que essa aqui não é a melhor região para eu fazer uma entrada, onde esse gráfico está trabalhando. Mas existe a possibilidade? Existe. Olha o que aconteceu. Ó. O preço já está querendo reverter antes de chegar naquela região. Ele está mostrando que ele não tem uma força excessiva de movimentação aqui? Está mostrando. Então vamos ver o que vai acontecer com o gráfico ali. Vamos ver como que ele vai fazer o fechamento dele ali. Se ele fizer um fechamento, fiz a minha entrada. Essa região aqui, como eu falei para você, é uma região de 50%. É uma região de equilíbrio. Eu posso fazer uma entrada ali naquela região? Pode, mas não é a melhor região. Eu estou fazendo por causa do fechamento desse candle. Mesmo assim, o gráfico ainda mostra uma força de possibilidade de querer buscar a região mais acima. Se ele buscar a região mais acima, eu vou entender. Por quê? Porque essa entrada que eu fiz foi numa região de equilíbrio. Eu tenho que procurar o desequilíbrio do gráfico. Ó, tá com força de movimentação. Então olha que interessante, como é bom acontecer isso. O gráfico mostra um candle fraco, mas com possibilidade de rompimento porque ainda tem força de movimentação. Conseguiu entender? Então não encaixa contexto. Não sei se você conseguiu entender o que eu falei. Não encaixa contexto. Agora olha o que o gráfico está fazendo. Ele está indo buscar outra região que eu falei para você. Ó, Loss. Euro JPY, né? Então vamos lá. Euro JPY. Euro JPY. Qual era a melhor região para eu fazer a minha entrada? Essa aqui é a melhor região. Essa aqui é a melhor região. Ó. Só que o gráfico, o preço não chegou lá ainda.
O preço não me mostrou uma possibilidade. Pode ser que o preço nem chegue lá, tá? Por que eu já fiz a minha entrada aqui? Olha esse candle. Candle de fraqueza, não é? Só que dentro de um contexto, ele ainda possui uma possibilidade de movimentação de continuação de alta. Então por isso que muitas vezes você acaba entrando no trade e dá ruim. Aí você fala ainda, mas o candle é de fraqueza, mas o candle é isso, o candle é aquilo. Mas não adianta. Se você não aliar a movimentação gráfica juntamente com a força do movimento do gráfico, não tem entrada. Você entendeu? Não tem entrada. Aqui, por exemplo, ó, é uma compra. É uma compra. Por quê? Porque o gráfico está buscando região aqui, ó. Região. Como é que você sabe, Cadu, que é uma compra e ele vai continuar subindo? Porque justamente naquela região que ele poderia fazer uma correção, que ele poderia fazer uma reversão de movimento, ele continuou o movimento. Então ele mostra para mim que ele tem força para seguir movimentação. Ele já está acima dessa região. Vamos aliar o movimento do preço junto com o candle. Tá certo que os candles estão ali, o gráfico está com volatilidade, com muito pavio, mas eu posso fazer as minhas operações com tranquilidade quando eu tenho técnica, quando eu sei o que o gráfico está fazendo. Então, por eu ter tomado aquele loss tentando subir corrigir o gráfico naquela região, eu entendo que ele ainda quer buscar aquela região mais em cima e está lá. Pronto. O que um loss me diz? Olha o que um loss me diz. Quando eu vejo um candle como esse, que é um candle de indecisão, em uma região de resistência, que eu posso pensar em uma venda, e eu faço a venda, e eu tomo loss, e o preço começa a trabalhar acima, e eu sei qual é a região de correção, quando ele faz um movimento como esse, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a continuidade do movimento para buscar a região. Então eu estou aliando tanto a minha entrada de entendimento da movimentação gráfica junto com aquilo que o candle me mostra. Então eu tenho que aliar saber o movimento do gráfico perfeito juntamente com a execução da ordem ali em relação ao domínio que eu tenho da vela. Ó, o preço não subiu, não continuou, ainda fez um candle de alta, mas ele não teve força para buscar. Tranquilo. A gente consegue entender esse movimento, a gente consegue entender o que o gráfico está fazendo, principalmente um gráfico com muita região como essa. Então, entenda uma coisa, não adianta você fixar só no domínio da vela, só na leitura da vela. Não adianta você querer entender tudo da anatomia do gráfico e você esquecer o que o gráfico está fazendo com o movimento. Você não saber interpretar o gráfico, você não saber qual é o movimento correto, ou você não entender por que o gráfico está fazendo aquele movimento. Então você tem que saber o que o gráfico está fazendo. Você tem que entender o que o gráfico está fazendo. Quando você entende o que o gráfico está fazendo, você consegue aliar a movimentação lógica do gráfico juntamente com a vela ali na região, com aquela leitura que você faz. Aí você tem o quê? Um domínio naquela região para fazer a sua entrada. Conseguiu compreender? Então, ó, fiz essa entrada em Euro JPY, né? Tomei esse loss aqui que eu fiz a correção e ele continuou o preço. Agora Euro GBP, uma entrada perfeita de continuidade. Audi JPY, uma entrada perfeita de continuidade. 3-1, tranquilo, batendo meta aqui durante a aula. Euro GBP, GBP JPY. Vamos ver se tem mais uma oportunidade? Ó, o gráfico está com muito pavio, né? Não tá legal esse horário que eu estou trabalhando. Está com muita volatilidade. Vamos ver o Euro USD? O que o Euro USD nos apresenta? Ó, o gráfico está subindo, fazendo movimento de alta. Ele já fez uma movimentação aqui, já quebrou o movimento. Aqui, para mim, é uma possibilidade de continuidade de preço. Ele me mostra aqui, mas também, ó, tá vendo? Ó, muito pavio, né? Muita volatilidade, não está no momento bom para ficar exposto ao mercado. Então eu tenho que ter essa consciência da movimentação que o gráfico faz. Tenho entendimento? Tenho. Sei o que o gráfico está fazendo? Sei. Mas eu tenho que entender também que existem momentos ali no gráfico que eu não posso ficar exposto ao mercado, né? Que eu tenho que entender
que tem a hora que eu tenho que ficar de fora do mercado, tem a hora que eu posso pensar em me expor um pouco mais, tem a hora que eu posso pensar em expor um pouco menos, e eu tenho que entender o que está acontecendo no mercado para fazer as minhas entradas. Deixa eu só entender esse fechamento aqui. Depende de como for o fechamento deste candle de alta, eu posso pensar numa venda naquela região. Só que, deixa eu ver o que o gráfico vai fazer. Entendendo o que o gráfico vai fazer, eu tomo uma atitude. Se eu não conseguir entender o que o gráfico vai fazer, eu não tomo essa atitude. Ó. Movimento, teria que subir um pouquinho mais, fazer uma movimentação um pouco mais de alta. Agora aqui eu vou entrar, vou fazer uma vendinha ali, lembrando, né, já com a meta batida, mas vi uma possibilidade. Quando você analisa o gráfico, você vê que o gráfico está num bom dia para operar. O gráfico faz todas as movimentações lógicas. E isso quem está no treinamento sabe do que eu estou dizendo. Quando você abre o gráfico, você sabe escolher um bom gráfico. Você sabe analisar o gráfico. Você olha para o gráfico e vê os movimentos acontecendo. Todos aqueles padrões que a gente estuda no treinamento. Dentro disso, você vai encaixar o quê? Aquilo que você sabe fazer de leitura, juntamente com aquele domínio que você tem na hora da execução do movimento, aquele padrão de vela, aquela leitura de vela na região de suporte e resistência, o dominar a vela, a anatomia da vela. E aí você tem que ter o quê? Uma disciplina de movimentação. Tá lá, ó. Olha que entrada perfeita. O que eu esperei? O que eu aguardei? Movimentação. Quando o preço chega nessa região, ó, essa região é o quê? É uma região de resistência. Por que é região de resistência para mim? Porque o preço está trabalhando aqui. O preço está trabalhando aqui. Então eu já entendo que aqui é uma região que ele está fazendo o quê? Jogando com a força gráfica o preço para baixo. Mas eu preciso o quê? Que o candle me dê uma amostra que realmente ele quer continuar descendo. Dentro de um contexto que eu já analisei aqui a complexidade do gráfico, já analisei região, já analisei tendência, já analisei volume. Então quando ele deixa este candle aqui, com o domínio que eu tenho sobre a movimentação da vela, aí eu entendi, sim, agora é o meu movimento de entrada. Então você viu que eu precisei analisar, aliar a interpretação gráfica que eu fiz juntamente com a execução. E por isso que é interessante você conhecer os candles. Não é à toa que eu deixo aquele book sobre as 36 padrões de candle que eu mais utilizo. Porque na hora de apertar o botão, você vai ter que encaixar esse domínio que você tem de vela, essa leitura de vela que você faz com o price action na região de suporte e resistência, porque você vai entender a ação do preço ali, e aí você faz a execução da ordem, comprando ou vendendo, aliando o movimento da vela junto com aquilo que o gráfico te mostra. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que você não pode fazer isso, ó, que eu sempre bato na tecla. Ah, eu opero assim, ó, vela a vela. Você não tem informação para saber o que fazer no gráfico. Mesmo o candle fazendo um candle como esse e uma indecisão como essa, como que eu vou saber que eu tenho que vender ali? Não tem. Então eu não tenho que analisar do candle adiante. Eu tenho que entender do gráfico até o candle. E aí quando eu chego no candle eu sei o que eu tenho que fazer. Por isso que no treinamento a gente começa a aprender da complexidade gráfica. Por isso que a gente aprende do gráfico como um todo, regiões, tendência, e aí nós vamos para o candle. O candle é apenas o desfecho de toda a análise que eu faço do gráfico. Só que é o seguinte, você tem que dominar a vela, você tem que dominar a leitura da vela, você tem que entender da anatomia da vela, você tem que saber como se comportar com o padrão de vela em suporte e resistência, naquela região que você vai fazer a entrada. Porque se você não dominar exatamente o desfecho do movimento, toda aquela movimentação que você fez e aquela análise que você fez, você acaba não utilizando e acaba errando no trade. E aí você se sente uma pessoa frustrada, mas é um detalhe que você não estuda, que você não sabe, porque você não se aprofundou e você não tem conhecimento. Muitas pessoas não têm o conhecimento da análise gráfica. Elas não sabem fazer as junções de setores.
Elas não sabem entrelaçar os setores, cada setor do gráfico, para entender ele como um todo. E é isso que nós estudamos passo a passo no treinamento. A gente vê setor por setor, cada setor encaixando no outro setor, e com esse encaixe você tem o quê? Você tem justamente o entendimento de uma análise correta, de como fazer uma análise, como operar o gráfico, para executar ali aquele padrão de vela, a leitura de vela que você fez ali na região de suporte e resistência. Conseguiu entender? Então aqui ó, fiz a entrada em euro USD, segui no tendência, entrada em euro JPY aqui ó, fazendo uma correçãozinha em tendência, depois que eu tinha tomado aquele loss, né, que eu entendi que ele poderia continuar mais um pouco, depois o euro GBP aqui ó, continuidade de tendência, e mais áudio JPY aqui nessa pequena correção, fechando aqui praticamente num 4-1, né? Nesse dia de segunda-feira aí, bem agitadinho o mercado, pelo menos o horário que eu estou trabalhando. Eu espero também que você esteja indo bem. Caso você não esteja indo bem e você quer aprender, você quer saber como dominar realmente o gráfico, como dominar as velas, o treinamento está aí com um preço que eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, um preço justo, um preço baratinho, onde você pode vir para o treinamento fechado e você vai ter um suporte diretamente comigo. Além de ter acesso a todas as aulas, atualizações, tudo que eu subi para o treinamento, porque seu acesso é vitalício, você tem o Tira Dúvidas direto comigo, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo aqui, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu tenho aulas todos os dias, estamos apenas iniciando uma semana, estamos apenas iniciando um novo mês, e isso pode se tornar uma renda extra para você ou, quiçá, a sua profissão principal. Desde que você se dedique, desde que você estude, desde que você mostre competência naquilo que você faz, você pode buscar os seus resultados e alcançar aquilo que você busca. Esse é o meu objetivo aqui com o canal. Fazer com que você, por mérito, vence nesse mercado e saiba o que está fazendo. Tá bom? Então eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!